Kennedy Gesso, Rua Quissamã, número 241, 2246-4697. TVC 16. Aqui você se vê. Alô, amigos do Abrindo o Jogo. Nosso programa de hoje traz um companheiro de batalhas, uma pessoa que está sempre do lado do cidadão petropolitano e vai nos dar um breve relatório das suas últimas ações na Câmara Municipal de Petrópolis. É importante que as pessoas aprendam, na política, a separar o joio do trigo. É muito importante que a gente seja muito crítico e, ao mesmo tempo, pouco benevolente com aquele político que não cumpre com as suas propostas. E, ao mesmo tempo, que a gente aplauda, apesar de estar difícil hoje aplaudir a classe política, mas quando a coisa funciona, a gente tem que aplaudir. Nosso convidado de hoje é Jamil Sabrá Neto. O Jamil está sempre com a gente aqui no programa porque ele tem uma produção na Câmara Municipal. Então, eventualmente, a gente tem que mostrar e dar um breve relatório do Jamil para os seus eleitores. Jamil, obrigado mais uma vez pela sua presença aqui. Olá, Falcone. É um prazer mais uma vez estar aqui no seu programa, podendo trazer um pouco das nossas realizações e do trabalho que a gente vem desenvolvendo aí, caminhando para esse último ano legislativo, a oportunidade que nos foi dada de estar lá na Câmara de Vereadores. É muito importante que a gente mostre sempre que a gente pode hoje ainda apostar em bons políticos. A maioria da população está um pouco desacreditando na classe, né? Eles estão meio tristes com a classe política, até aqueles que seriam os salvadores da pátria estão mostrando que eventualmente estão escorregando, e esses que são os salvadores da pátria, ou seriam, tem que fazer um esforço redobrado para que a população volte a acreditar na classe política. Mas a gente tem que falar das coisas boas. O que nós temos de coisas boas ultimamente no seu mandato, na Câmara Municipal, leis novas, propostas? Bom, Falcone, é uma batalha desde o início do nosso mandato, você tem acompanhado lá quando nós assumimos como suplente, somos suplente em exercício, referente à nossa briga com Águas do Imperador, né? Muitas pessoas falam acerca do contrato, que é um contrato entre as partes do Poder Executivo e da subconcessionária do serviço de água e de esgoto da nossa cidade, mas eu acho que a responsabilidade, uma das principais funções do vereador é fiscalizar. E fiscalizar não só o dinheiro público, mas os contratos públicos. Mesmo através de PPPs, que a subconcessão não deixa de ser uma PPP. Você trouxe a iniciativa privada para prestar um serviço de bem público. Ela se enquadra nessa categoria? Se enquadra. As concessões são espécies um tipo de PPP. É porque quando o contrato da Águas do Imperador foi feito, né, parece que ele Foi em 98. Não existia essa modalidade de PPP definida desta forma. É porque foi um dos primeiros projetos de lei federal na época do ex-presidente Fernando Henrique que autorizou a possibilidade desse tipo de parceria público-privada. Entendi. Então, se eu não me engano, Petrópolis foi a segunda no Brasil. Então já existia essa modalidade? Não, ela foi uma das pioneiras, né? Foi um dos primeiros contratos do poder público com a iniciativa privada acerca do tratamento de esgoto e da distribuição de água, foi em Petrópolis. Isso foi feito porque, você lembra na época, parece que o município não tinha a mínima condição de investir nos níveis financeiros que seriam necessários para que a coisa acontecesse. O certo, quando você trazer a iniciativa privada
para te ajudar numa pra gestão, empreender, é né? ótimo. É ótimo porque você recebe royalties desse serviço e a iniciativa privada tem que entregar um trabalho de excelência, que senão você troca, né? E eu não estou muito julgando a questão da Águas do Imperador, do trabalho deles, mas a gente começou o nosso trabalho analisando todos os contratos, todos os aditivos que foram feitos pela empresa, e no final de 2016 veio à tona a taxa de religação. É aquela taxa que o usuário que está nos vendo pela televisão, o Falcone, paga quando tem a sua luz cortada. Água, perdão. Ela ficou durante muito tempo sem haver esse debate público, porque o Ministério Público entrou com uma ação contra a Águas do Imperador e conseguiu suspender a taxa. Só que a empresa judicialmente conseguiu uma liminar comprovando que a taxa é legal. E a taxa, ela é legal. E a gente nunca discutiu a legalidade da taxa. Nós fomos para a discussão do valor que é cobrado esse quantum, né? Da taxa de religação. Que o serviço da taxa de religação nada mais é do que um funcionário que já está lotado na empresa, ele vai até a sua residência e fecha, bota o lacre e você não consegue mais ter o serviço de água. Você vai lá, pagou sua conta, ele vai lá na sua casa de novo e estoura o lacre. E a gente começou a analisar, dentro dos números e das razões, por que o valor. E chegamos à conclusão que o valor de R$214, que são 3 vezes a tarifa mínima... Mas essa é uma relação matemática que está em algum contrato, alguma coisa, ou é... Não, existe uma fórmula, existe um cálculo que justifica, que na nossa visão não faz o menor sentido. Mas isso está expresso desse jeito, 3 vezes... Ele é um pouco mais do que 3 vezes a tarifa mínima, né? Tem uma fórmula que eu não estou com ela na minha cabeça agora. Mas está no contrato. Mas tem, tô com todas as variáveis utilizadas e tal. E aí a gente começou a analisar qual era a justificativa do valor dessa cobrança, porque a partir do momento, e você acompanha isso muito bem, em que a Águas do Imperador conseguiu uma liminar restabelecendo a cobrança provando da que taxa de religação, a taxa era o órgão de defesa do consumidor explodiu de petropolitanos. Porque imagina um cidadão que paga em 10 metros cúbicos de água R$67, que é a tarifa mínima, entre a taxa de água e a taxa de esgoto. Ele, por qualquer razão, deixou de pagar a sua conta de água. Provavelmente porque ele está no fundo do poço, né? Ninguém deixa de pagar água, você só não bota água em casa se você precisar comer. Só aqueles que estão mal intencionados fazem gatos e tal, né? Enfim, isso aí. Com as pessoas que não trabalham com o princípio da boa-fé, a gente manda para a justiça, né? E aí as pessoas foram lá, pagavam a sua conta atrasada, na conta seguinte vinha os R$67 do mês seguinte, do consumo normal, mais 214. Falcone, R$214 para um petropolitano, para uma cidade em que nós temos a renda per capita de 2 salários mínimos médios, conforme o último relatório do Sebrae. Mas você tem ainda a maioria esmagadora que recebe um salário mínimo, quando não desempregados e trabalhando na informalidade. Você cobrar dessa pessoa quase 1/4 de um salário mínimo só para ela pagar essa taxa é abuso demais. Isso é uma taxa, é uma punição, ao seu ver? O que você acha que é? Eu enxergo da seguinte... Eu sei que é calculado pelo que está no contrato, né? Eu enxergo da seguinte maneira. Devido a essa diferença de magnitude entre uma coisa e outra, o que você percebe? Como eu vejo? É como nós usuários, eu agora não vereador, eu cidadão. Eu fui lá na Casas Bahia, comprei um eletrodoméstico, dividi num boleto, não paguei o mês do boleto, no mês seguinte eu vou pagar o boleto atrasado, eu vou pagar uma multa, juros, multa e mora. Por quê? Porque essa empresa, ela já trabalhou com uma perspectiva de fluxo de caixa futuro baseado num consumo médio que eu tenho. E é através dessa previsão de receita futura que ela faz os seus investimentos e trabalha com seu custeio mensal e fixo. Então, eu enxergo isso como uma multa. Mas uma multa que tem que fazer sentido. Então, o que nós fizemos e começamos a trabalhar desde o início do nosso mandato? Primeiro, nós tentamos em que a taxa de religação fosse o mesmo valor da tarifa mínima.
Não conseguimos. Foi aprovada no plenário, veio o veto do Poder Executivo, 7 vereadores votaram para derrubar o veto, nós precisávamos de 8 votos. Mas, tudo bem, apresentamos um novo projeto, um pouco mais flexível. Porque você conhece, o Falcone, a política é a arte do possível. Negociação. Então, o que nós conseguimos hoje, e foi sancionado ontem, nosso gabinete recebeu já a lei. A taxa de religação não pode ser maior do que o valor que originou o corte. E quando nós olhamos e levantamos todas as informações da empresa, mais de 70% dos usuários da nossa cidade, eles fazem uso do consumo mínimo, ou no máximo até R$100. Então, como é que era antes? Você tem a sua tarifa mínima, R$67. Você atrasou sua conta, vinha uma taxa de religação de 214. Uhum. Você tem uma conta de R$100, vinha uma taxa de religação de 214. A nossa lei sancionada, que tem que ser regulamentada pelo Poder Executivo, ela garante que o valor da taxa de religação não pode ser maior do que o valor que originou o corte. Ou seja, se você teve a sua água cortada hoje por R$67, a taxa de religação no mês que vem vai ser R$67. Se você teve a sua conta cortada por causa de R$100, vai passar a ser R$100. E a gente ainda manteve o teto de 214 contratual, protegendo, evidentemente, quem tem contas acima desse valor, para que continue pagando o valor existente. Se uma pessoa tem uma conta de R$1.000, foi cortada para ela não pagar 1.000, ela continuar pagando 214. Então, 214 hoje é o teto. Quem consome médio acima disso vai pagar uma taxa de religação de 214. Teria mais facilidade de arcar com esse valor. E quem consome menos desse valor, que você sabe disso, é a maioria esmagadora da nossa cidade, vai passar a pagar uma taxa de religação. Você falou 70%, né? Certeza absoluta. Na faixa de mais 70%, dos estabelecimentos residenciais fazem consumo de, no máximo, R$100 de conta. Agora, vamos fazer aqui um retrospecto rápido. Muita gente em Petrópolis reclama que paga a taxa de esgoto e que não tem coleta de esgoto. Isso. Parece que a gente é uma das cidades em que a rede de coleta de esgoto é uma das maiores do Brasil. Sim. Em torno, acho que de 70% do esgoto é recolhido. Não sei se o número é esse. Né? Eu não sei se o número é verdadeiro também. Não, mas aí o pessoal também não vai botar um dado que possa ser... creio nisso. Né? Não, a empresa é séria, eu não vejo isso aí como nem uma coisa a pensar. Você acha que muita gente hoje que tem poços d'água, poços artesianos hoje, e que está tendo uma legislação que está mudando a maneira de usar os poços, não sei, você sabe que tem que botar hidrômetro no poço, para poder arbitrar também o quanto vai pagar de taxa de esgoto, porque isso eu acho que é justo. Você está produzindo uma água que não é distribuída pela Águas. Isso. Utiliza na sua higiene pessoal, lavar suas coisas e tal, e depois joga na rede de esgoto. Aí está utilizando o serviço da Águas do Imperador. Aí tem que pagar proporcional e tal. Você vê isso como um empecilho para a utilização desse tipo de água, que parece que, inclusive, só pode ser utilizada para serviços gerais, não pode ser utilizada para beber, né? Você vê isso como um problema? Não, o que eu vejo é que o contrato da Águas do Imperador garante a ela plenitude em toda a rede de água de Petrópolis, né? Então, se ela descobrir numa residência que tem um poço, ela pode interditar o poço e mostrar o contrato. Você é obrigada a botar esses parâmetros, botar hidrômetros, a prestar o serviço conosco, né? E foi daí que surgiu a nossa intervenção acerca do contrato dessa empresa. Não é criticar o serviço da Águas do Imperador, não tenho nada contra a Águas do Imperador. Aliás, eu estou melhorando o serviço porque é a minha função como vereador. Não, aliás, né? Funciona muito bem, eles atendem perfeitamente a cidade inteira, mas eu acho que nada mais justo. Existem pontos que podem ser melhorados. São as coisas que a gente chama de estica e puxa. Né? Eu te peço uma coisa, você diz, olha, do jeito que você quer eu não posso te dar, posso fazer assim. E né, eu acho que é dessa negociação que melhora a prestação de serviço. E a gente vem trabalhando para melhorar, porque a função do vereador é essa, detectar o problema, ver se o problema tem solução, achar a solução e entregar para a população um bom serviço. Né? Vendo então interesse... a gente viu a taxa de religação, chegamos nesse primeiro problema.
Outros 2 pontos que nós estamos trabalhando já no Legislativo, Falcone, isso decorreu de muitos estudos nossos acerca do contrato, é com relação à taxa de esgoto que é cobrada do usuário. Uhum. Nem todas as residências, eles fazem O tratamento, a coleta de e esgoto, tratamento. mas a cobrança vem na conta. E isso... E o que nós fizemos anteontem? Protocolamos mais um projeto de lei protegendo o petropolitano, protegendo o consumidor. Petropolitano dentro de uma visão de consumidor. Fica proibida a cobrança da taxa de esgoto em estabelecimentos comerciais e ou residenciais, onde a subconcessionária prestadora de serviço não presta serviço. Não Parágrafo único, cabe à concessionária e ao órgão competente comprovar que eu faço tratamento de esgoto da sua casa. Tá. Se ele não faz, ele não vai te cobrar. É uma coisa análoga também à iluminação pública. É a mesma coisa. Você não pode cobrar taxa de iluminação pública numa rua que não tem poste de luz. Mas isso vamos funciona? Dizer assim. Isso já funciona? Eu não tenho ideia. Não, eu acho que tentaram. Eu estava conversando isso ontem no departamento jurídico. Tentaram fazer uma lei dessa na legislatura passada. Foi aprovada, mas veio o veto do ex-prefeito e a Câmara manteve. A Câmara manteve. Então, mas é uma pauta a trabalhar. Então, nós estamos começando o quê, Falcone? Fomos para a taxa de irrigação, agora estamos indo para a taxa de esgoto. Águas do Imperador pode te cobrar a taxa de esgoto? É claro que ela pode, se ela presta serviço. Eu pago na minha casa, você paga na sua casa. Claro. Então, a hora que vier, eu vou perguntar. Me comprova que o meu esgoto da residência que eu moro alugada, ele sai tratado. Para onde é que ele vai? Onde é que está o encanamento desemboca onde? O que não pode é você passar em alguns locais da nossa cidade, e cito com toda a tranquilidade, muitas vezes na entrada da Mosela, na Saerp, ali no Alto da Serra, sentido centro, na Washington Luiz, e vem aquele odor horroroso. Não pode. Se você tem uma empresa que diz que faz tratamento de esgoto, se você tem uma empresa que cobra a taxa de esgoto, ela tem que fazer. Tem que receber pelo que eventualmente você esse paga. é um próximo projeto que a gente está fazendo, suspender a cobrança da taxa de esgoto aonde não é prestado serviço. E a responsabilidade da empresa comprovar ao usuário que ela está fazendo serviço. Então você não pode cobrar. Essa é uma linha que nós estamos indo. E um outro ponto principal, que já foi uma decisão do STJ de 2015, que proíbe a cobrança por estimativa. Um projeto que nasceu lá na SEDAI, que se judicializou e foi até Brasília. E se eu não me engano, eu posso estar errado, se eu estiver errado, eu te ligo para você me corrigir num próximo programa com o seu futuro convidado. Se eu não me engano, foi o Fux, que proíbe a cobrança por estimativa. Eu não posso te cobrar um serviço ou um consumo, um consumo que haja comprovação, que você não tenha consumido. Então essa história de você vai pagar uma tarifa mínima de 10 metros cúbicos, por quê? Se a pessoa usou 1 metro cúbico, se a pessoa usou 2 metros cúbicos. Não é igual o estacionamento da Sinalpark? Eu uso 1 hora, eu pago 1 hora. Você pode ficar ali 1 hora. Você comprou 1 hora, mas eu saí antes. Ok, mas você comprou 1 hora. Você falou que a SEDAI já ganhou isso. Teve isso e depois foi, no Rio de Janeiro, teve um projeto de lei, se eu não me engano, da vereadora Vera Lins, em que ela aprovou, o prefeito mandou o veto e a Câmara inteira derrubou. E está tendo aquela discussão, porque você tem que reformular a cobrança. Entendi. Porque a partir do momento... E outra, por que eu estou fazendo esse projeto, Falcone? Porque eu detecto, não só para o usuário residencial, mas principalmente para o petropolitano que aluga uma sala comercial. Esse cidadão não pode pagar uma tarifa mínima de R$200, se a única coisa que ele faz na sala dele muitas vezes é utilizar a descarga e lavar a mão na pia. Ele não consome nem meio metro cúbico de água. E ele tem que pagar uma tarifa mínima exorbitante. Vou fazer um exercício rápido aqui. Vamos supor que cada descarga que você dê vão 20 litros. Para ter uma ideia, talvez seja um pouco menos, tá bom. Mais. 20 litros, um balde. Um balde de 20. Acho que até muito, mas vai. Você é um cidadão normal, está com a tua saúde direitinha, você faz, sei lá,
3 refeições durante o período comercial, né? Tal, que você vai ao banheiro 2 vezes durante... Você use 2.000 litros, 2 metros cúbicos. 2 vezes durante o dia, você usa a sua sala lá 60 dias. 30, né? 30 dias, são 600, né? Descargas e a pia, isso você tem que tirar um final de semana ainda, que na tese está fechado. Não, estamos fazendo por exagero, né? Estamos fazendo por estimativa. São 30 dias, são... Bota 30 litros de água por dia, 3 vezes... são 900 3 litros. Vezes são 60, vamos botar 60 litros por dia, estamos exagerando, 60 vezes 30, vai dar 1.800. 2.000, vamos arredondar. 2.000. 2.000 litros de água. Por que você vai pagar 10 metros cúbicos? Se você não usou. 10 metros, cada metro cúbico são 1.000 litros, né? Então você tem 10.000 litros. 5 vezes mais. Eu acho que o cidadão tem que pagar, claro, ele usou, tem que pagar. Usou, tem que pagar. Mas você tem que pagar o que você usou. Todo mundo usa, todo mundo paga. Eu não posso não usar e ter que pagar esse serviço para a empresa. Será que na hora em que a empresa faz o investimento e ela faz aquele planejamento do que tem que investir, do que tem que receber e tal, será que isso não inviabiliza a equação econômica do negócio, porque já partiu assim? O que não pode, Falcone, e aí é isso que me deixa perplexo. Pagar por um serviço. Não, que você recebeu. Conversar, porque eu virei um homem público, né? Hoje eu estou gestor público. Aí você vai lá e conversa com o Poder Executivo e a pessoa olha para você e fala, pô, mas está no contrato. Não temos nada a fazer. Claro que temos. A gente está aqui para isso. Nós estamos aqui exatamente para melhorar o serviço e para proteger o cidadão. O primeiro propósito do homem público, o primeiro propósito do serviço público é atender bem a população. Depois a empresa. Eles são os patrões, né? Você não pode, só porque existe um contrato de 1998, onde mal existia, 98 as pessoas não tinham celular, Falcone. Não vou nem falar em Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, não vou nem falar isso. Vou falar em celular. As pessoas não tinham celular. Eu não tinha celular em 98, eu tinha um tijolo. As pessoas tinham... Lembro? Muitas Motorola. pessoas não tinham telefone em casa. Isso é verdade. E ter telefone residencial. Eu estou falando de 21 anos atrás. 21 anos atrás. Era outro planeta dentro da globalização que a gente viveu. Então você não pode simplesmente falar isso. Você tem que modernizar o contrato. Se a empresa não quiser, vai embora e traz outra. Mas tem previsão no contrato para que isso aconteça? Aí você vai criando as leis para proteger o consumidor. Elas vão se O modernizar. legislativo ele não pode interferir no contrato. Mas o legislativo pode promover leis que protejam a população e que ferem o Código de Defesa do Consumidor. Aí pouco importa o contrato. Mas isso é vício de iniciativa. Não, estou protegendo a população. Eu estou dizendo que não pode ser cobrado essa taxa. Que aí é o seu patrão. Me importa o contrato, de quando é o contrato ou com quem é o contrato. Você tem que cumprir a lei. A lei está aqui para ser cumprida. E a lei está para proteger a população e não pode ferir o direito dele como cidadão. E é para isso que a gente está lá. Então a gente está trabalhando agora na suspensão da taxa de esgoto onde não é prestado serviço e principalmente na cobrança por estimativa para quem tem sala comercial. É inadmissível você ter que pagar esse valor exorbitante se você praticamente Quanto usa. O valor? Passa de R$150, porque os estabelecimentos comerciais a tarifa mínima ainda é maior. Entendi. É específica, né? É específica. Só que quantas salas tem na cidade, Falcone? Nem sei esse número, mas algumas milhares, né? Por exemplo, restaurante não é por estimativa, é por hidrômetro. Precisa ver caso... E outra, se você tem um hidrômetro, como é que você cobra por estimativa? O hidrômetro está ali para isso. Eu consumo mês passado, consumo nesse mês, aqui, você consumiu isso aqui, está aqui sua conta. Não, até para você falar, olha, o hidrômetro marcou tanto e eu estou pagando tanto. Exatamente. Não é isso? Então a gente está trabalhando em cima desses pontos. Nada contra a empresa, mas é para melhorar a vida do cidadão, é para proteger o cidadão. Não, eu sou testemunha que a empresa tem atendido muitas pessoas que têm problemas de fornecimento de água, não teriam água em Alto de Morro, que é um absurdo
caimento pequeno, tem que ter estação de bombeamento em todos os lugares, é uma confusão, a energia elétrica, enfim, eu não queria estar na posição deles, não. Com relação à distribuição de água, eu acho que eles fazem um bom serviço. Não, eu acho bem bacana, porque numa cidade montanhosa como Petrópolis, de manutenção difícil, todo mundo quer água ao mesmo tempo e a população também não poupa, né? O que deixa de ser uma coisa razoável também, né? O pessoal tinha que começar a poupar água, porque é um bem finito. E se não houver esse cuidado, daqui a pouco a gente está se lavando com areia, porque a água já acabou há muito tempo. Verdade. A gente vai para o primeiro intervalo, eu vou adiantar um pouquinho, porque nesse segundo bloco a gente tem muita coisa para te perguntar a respeito da área rural de Petrópolis. As coisas que você tem mais ou menos planejadas para a área rural, que eu achei muito interessante. Eu passei uma vista de olhos nos projetos e acho que vale a pena a gente repassar. A gente volta em 1 minuto com o vereador Jamil Sabra Neto falando sobre Petrópolis, leis e a visão dele a respeito de consumo dos mais diversos itens e produção de insumos. A gente volta já já. Sua casa de cara nova, com detalhes que só tem aqui na Carlinhos Plásticos. Inverno chegando e eu estou aqui com o melhor amigo das donas de casa. Os pisos laminados, vinílicos, carpetes, só aqui na Carlinhos Plásticos. E ainda tem mais, mão de obra própria. Persianas horizontais, verticais, motorizadas, só tem aqui na Carlinhos Plásticos. Carlinhos Plásticos, há 54 anos, atendendo a cidade de Petrópolis. E as melhores condições de pagamento para você. Oi, eu sou a Mônica e essa é a minha história de bullying. Tem uma garota bem popular na minha escola que me tratou mal por muito tempo. Uma vez ela tentou me humilhar e me derrubou na frente de um monte de gente. E ela sempre me chamava de alguma coisa feia que ela inventava. Os outros alunos sempre ficavam do lado dela e contra mim só porque ela é popular. E eu acho que eles ficavam com medo que ela fosse virar contra eles também. Eu tinha medo de contar pra alguém, porque eu achava que isso ia piorar a situação. Mas a minha mãe viu que eu tava triste, então eu contei tudo pra ela. Ainda bem que eu falei. Minha mãe falou com a escola e explicou pra eles o que tava acontecendo. Agora a menina popular parou de ser chata comigo e com os outros também. E no final foi melhor pra todo mundo. Voltando com Abrindo o Jogo, nosso entrevistado de hoje, Jamil Sabra Neto, vereador daqui da cidade de Petrópolis, porque a gente agora tem que falar, né? Porque a gente está em Três Rios e Paraíba do Sul, a gente tem que nomear nossos entrevistados e dizer de que cidade eles são, né? Porque a gente já entrevistou o prefeito de Paraíba, já entrevistou o prefeito de Três Rios, presidente da Câmara, tanto de lá como de cá, Paraíba, Três Rios, a gente tem que citar. Jamil, voltando ao nosso assunto Petrópolis, quais são as suas atividades com relação à zona rural de Petrópolis? O que você tem colocado nas suas prioridades? Falcone, desde o início do nosso mandato, isso era uma pauta até na nossa campanha de 2016, é a questão do desenvolvimento econômico. Isso é uma vontade sua ou porque o pessoal da área rural foi te estimular para que você tomasse esse caminho? Na verdade, foi um conjunto de fatores. Tudo ao mesmo tempo. Eu assumi o mandato como suplente e participei do COMPAF, que é o Conselho Municipal de Políticas Agrícolas e Fundiárias, que se reúne mensalmente lá no Horto Mercado. Inclusive, nessa sexta-feira, a conferência para eleger os novos membros
do Compaf. Tem funcionado ou é mais uma dessas comissões para Não cumprir funciona. a lei? As 9 associações são muito ativas, o Sindicato Rural é ativo, a Emater está sempre presente e eu e o meu gabinete, nós participamos rigorosamente de todas as reuniões do Compaf. Quando eu não vou, está o meu assessor parlamentar, Carlos Eduardo, representando o nosso gabinete, né? É da sua iniciativa fazer com que a maioria dos produtos produzidos no nosso município sejam consumidos aqui, de preferência comprados por prefeitura? Sem dúvida. É da sua iniciativa? O nosso trabalho na área rural foram diversas ações. Começou dentro da nossa discussão de desenvolvimento econômico, foi detectar quais são as vertentes econômicas de Petrópolis. O que faz Petrópolis gerar? Onde é que está a nossa força? Da onde vem o dinheiro? Da onde vem o dinheiro e que ramo, que segmento nós podemos potencializar. Entendi. Um deles é a cervejaria, óbvio. Petrópolis é o berço da cerveja nacional, capital estadual das cervejas. É o local da primeira cerveja do Brasil, de 1853. Você possui outras 2 grandes cervejarias, que é o Grupo Petrópolis Itaipava e a Cidade Imperial no Bingen. E nós fizemos a lei das microcervejarias já no primeiro ano. Já se instalaram 4 novas indústrias, gerando 100 empregos diretos e 2.000 empregos indiretos. No ano passado, esse setor investiu mais de 10 milhões de reais na cidade. Esse setor está se beneficiando desta lei de desburocratização, de facilidade de instalação, de redução de impostos, de incentivos fiscais. Por quê? Porque a cervejaria ela é uma vertente da cidade, econômica, cultural e turística. Existe uma contrapartida de empregabilidade, tendo em vista os incentivos? Não, a partir do momento em que ela... Automático. Automático. Abriu uma cervejaria na Fazenda Inglesa, outra em Itaipava, outra na Coronel Veiga, tem mais cervejarias abrindo. E o resultado que nós imaginávamos, pelo menos vou falar por mim, né? Que eu imaginava que seria de médio e longo prazo, o resultado está vindo no curto prazo. Então foi um acerto. O outro ponto, o que é a Falcone? Que é uma outra vertente econômica e turística da nossa cidade, que é a área rural. Não sei se o petropolitano sabe, Petrópolis é o maior produtor de orgânicos do estado do Rio de Janeiro. Hortifruti, né? E é o primeiro produtor de orgânicos do estado do Rio de Janeiro, iniciados há mais de 60 anos lá no Brejal, no nosso querido distrito da Posse. Olha. Então a gente começou a trabalhar desde o início do nosso mandato algumas ações e eu aprendi muito com os produtores. Caxambu parece que é muito forte também, Caxambu, né? Bonfim, o próprio Brejal, o Sindicato Rural, tem Jacó, tem diversas Taquaril, são 9 entidades que trabalham e participam, membros ativos, expõem suas mercadorias. E logo no início do nosso mandato, nós começamos a fazer algumas ações, né? E qual foi a primeira delas? Que a prefeitura, numa indicação, fizesse o chamamento público para a compra da merenda escolar com 6 meses de antecedência. Com a projeção de alunos que você tem nos últimos 3 meses, você sabe o crescimento ou o decréscimo de número de alunos na rede pública. Você faz o chamamento 6 meses antes e você informa a toda a área rural da sua cidade, eles conseguem se planejar para a safra. Eu preciso de tanto. Preciso de tanto em tanto tempo. Trimestralmente, pago assim. Eu vou comprar isso aqui, eu vou comprar alface, eu vou comprar tomate, eu vou comprar cebola, eu vou comprar cenoura, eu vou comprar isso aqui. E aí o produtor de Petrópolis tem tempo de se planejar. Ele conta com esse dinheiro antecipado, a prefeitura paga a safra antecipada ou entregou? Não, entregou, recebe. Entendi. Isso. E sempre trabalhamos para que fosse priorizado. Então ele tem que acreditar que isso vai acontecer tudo direitinho, na verdade, né? A contrapartida. Na verdade, o PNAE obriga a prefeitura a consumir, comprar merenda escolar. A merenda ela pode ser comprada aqui ou fora da cidade. Então, a partir do momento que você faz esse chamamento e informa aos produtores, eles conseguem se planejar para te atender. E fica o dinheiro aqui. E o dinheiro fica na nossa cidade. Os impostos aqui. E você valoriza o produtor, né? E aí nós começamos a fazer algumas ações voltadas para os produtores na história.
Você sabe me dizer se houve uma melhoria flagrante da produção das pessoas, se houve, vamos abrir aspas, enriquecimento, fecha aspas, que todo mundo trabalha para enriquecer, não é para enriquecer do sentido pejorativo da palavra, né? Tá. A pessoa quer receber, quer crescer, Claro, quer claro. investir. Você já tem alguma comprovação que isso foi muito bom para os produtores? O que eu garanto a você é que hoje a grande parte da merenda escolar na área de verduras, legumes, é consumida na nossa cidade. Entendi. E isso a gente defende, né? Eles falam alguma coisa, se foi bom, se foi ruim? Não, eles são satisfeitos. São Ótimo. satisfeitos. São, sim. É evidente que todo mundo sempre quer mais, mas acho que hoje é uma coisa que está bem sólida, que sempre foi uma briga nossa do início do nosso mandato. E a gente começou como é que a gente faz para expandir e para atrair a atenção para a área rural da nossa cidade, Falcone. Primeiro, nós criamos uma lei em que garante a participação dos produtores rurais e orgânicos da nossa cidade nos eventos promovidos pela Prefeitura. É evidente que eventos em que cabe a participação deles. Mas vamos lá, se você tiver Feira do Café, Feira da Itália, Bauerfest, agropecuária, Serra Bug, eventos em que a Prefeitura promove, seja através de recursos públicos, seja através de cessão de locadouro público, como o parque, cedeu espaço, seja com infraestrutura ou com mão de obra, e o evento cabe a participação, eles abrem um espaço para os produtores. Então, para quê? Para que não só o petropolitano, mas como os turistas enxerguem o que a gente produz. Quantos sítios a gente tem nos distritos que produzem geleia, produzem pimenta, queijo, produzem verduras, legumes, produtos, cachaça, cervejaria. Então a gente trabalhou para abrir um espaço para os produtores de Petrópolis. Claro. Tem que ter o espaço, né? Igual você tem hoje na Bauerfest a barraca das cervejas artesanais, que garante a participação deles nos eventos, independente da cervejaria que vença a licitação do evento. Interessante. Então a gente garantiu esse espaço para eles para promover. E não obriga a quem está frequentando a festa ficar amarrado a uma cerveja só, né? Exatamente. E promover. Então a gente abriu espaço para eles. Estive no Rio de Janeiro, junto à Assembleia Legislativa, transformamos, a pedido do nosso gabinete, numa conversa no Compaf com os produtores. Petrópolis hoje é a capital estadual dos produtos orgânicos. O que é Compaf? Conselho Municipal de Políticas Agrícolas e Fundiárias. Entendi. É o conselho que discute e debate políticas públicas voltadas para a área rural. Tem funcionado a contento? 100%. Eles são fiéis, participam, sentam, discutem, debatem, dialogam e procuram andar de forma unida. Óbvio que divergências são naturais, mas é um segmento muito ativo. Isso me surpreendeu muito e eu aprendo muito com eles lá no Conselho. Então nós desenvolvemos isso. Um outro projeto bacana na área rural é o programa Vendas Direta, que a gente conseguiu transformar em lei. Ele era um projeto que existe, você petropolitano que vai em alguns terminais nos distritos, você vê a barraquinha dos produtores ali. O que a gente fez? Para isso não virar política de governo, vamos transformar em política pública. Política pública é lei, virou lei, tem que cumprir. Independente de posicionamento Independente político. de quem seja o prefeito. Então a gente criou o programa Venda Direta, que garante espaços em logadores públicos, discutidos e debatidos com a Associação de Produtores, com o Sindicato Rural, com a Emater e com o Poder Executivo, espaços para que eles possam vender os seus produtos. Agora, eles têm consciência que se eles fizerem esse tipo de atividade, vendendo por um preço diferenciado, eles vão vender muito mais do que se eles quiserem bater de frente com supermercados, hortifrutis, essas coisas. Será que eles enxergam desse jeito? Sei que é difícil de você responder, mas eu prefiro comprar com o produtor, né? Eu sempre prefiro comprar, Falcone, os produtos que eu consumo naturalmente, com produtores da cidade ou com os micro e pequenos empresários. Uma vez eu li uma frase sensacional, que eu falei: quando você vai numa grande rede e compra um produto, você está ajudando o presidente nacional daquela rede a comprar uma casa de praia maior.
Quando você vai num pequeno empresário do seu bairro e você compra o mesmo produto, você está ajudando ele a pagar a faculdade da filha dele. Essa é a diferença. Comprar uma casa maior ou um helicóptero mais moderno. Né? Então, se você puder, às vezes, até por um preço um pouquinho maior, comprar de um pequeno empresário do seu bairro, você está ajudando ele, a família dele. Independente disso, eu acho que todos merecem ser ricos e tal. Mas eu acho que mas você entendeu o que eu falei no contexto social da coisa. Mas eu acho que a atividade de emancipação financeira e tal, ela começa em casa, né? Se a gente começar a ter essa visão de valorizar o nosso vizinho que produz e trabalha nessa área, a gente está evitando favelização, a gente está evitando falta de emprego, a gente está evitando essas pessoas que ficam aí à margem da sociedade, aí criando problemas. Então é uma atividade e uma atitude muito inteligente. E então a gente trabalhando esse espaço para os produtores, né? E agora a gente, mais uma vez, nessa semana, para, acho que aí finalizar a nossa participação junto aos produtores, garantir a participação dos produtos orgânicos na merenda escolar, que aí você tá trabalhando com uma nova geração. Nova geração. Melhorando a saúde das crianças. E os jovens vão desde novo entenderem que existem produtos sem agrotóxicos. Conscientização conscientização de uma geração. Para você conscientizar uma geração, você tem que começar na raiz, né, Falcone? Com a criança que você muda. Você mudar uma pessoa de 15, 16 anos é difícil. Você começar a trabalhar uma pessoa de 5, 6 anos é mais fácil. Então a gente quer colocar os produtos orgânicos e agroecológicos na merenda escolar através de lei e recentemente recebemos o nosso a LOA, a Lei de Orçamento Anual do ano que vem, e já protocolamos mais investimentos para a área rural, se eu não me engano, 175 mil para reforma e manutenção do horto-mercado e mais 175 mil para políticas rurais de Petrópolis, para que possa ser desenvolvido não só políticas voltadas para a área rural, como investimentos também nas estradas vicinais, que é importante que os produtores possam escoar sua produção. Não adianta ele produzir toneladas de mercadoria e não conseguir levar isso até a ponta, né? E torcer e trabalhar ainda mais para que essa vertente econômica de Petrópolis seja desenvolvida, como é a cervejaria, como é a tecnologia no polo tecnológico, como são os produtores rurais, como é o turismo, que não preciso nem comentar, nós somos a cidade imperial. Petrópolis possui um turismo de um centro histórico completamente consolidado, você possui um outro turismo em Itaipava, que é um turismo de lazer / gastronômico também já consolidado. Você tem a indústria têxtil na Rua Tereza e as próprias confecções que sofrem um pouco, mas também é uma vertente econômica, são os maiores empregadores hoje de Petrópolis, ainda é a indústria têxtil de Petrópolis, e trabalhar para que a gente possa fazer com que a cidade cresça, né? Eu acho que é para isso que o vereador está ali. Nós estamos ali para trabalhar, desenvolver, elaborar e modernizar leis, fiscalizar contratos e dar um direcionamento, dar uma diretriz para a nossa cidade. Vereador, na minha visão, Falcone, não é para ficar sentado ali despachando pedido de asfalto, de luz, de obra pública, de lixeira, né? Que a gente acaba fazendo. Eu faço as indicações porque chegam ao meu gabinete, e é evidente que eu atendo a população. Estamos com problema na rua tal, secretário, está aqui, precisamos, solicitando recapeamento asfáltico, isso aqui, a iluminação aqui está errada. Né? Mas a vereança, ela é muito mais do que isso. Ela é muito mais do que isso. O legislativo, na minha visão, é o principal poder. É o principal poder do país, porque você é o fiscalizador. Eu acho que a vereança, numa visão muito particular minha, é o que você faz dela. Entendeu? Se você é uma pessoa inquisidora, se você não está satisfeito com as coisas que você vê, se você tem ideias e se você tem propostas que vêm para ajudar a população, para mim é o melhor vereador que existe. É o vereador, o deputado federal. A pessoa que é inconformada com o que está ali, o status quo, a pessoa quer mudar, e o primeiro quer melhorar. contato, o vereador é o contato direto. Primeira interface que a população tem. Quando ela pensa,
puxa, eu vou lá no vereador que eu conheço, eu vou no vereador que mora no meu bairro, para que ele direcione a pessoa para o poder público, né? Então é muito gratificante você poder estar ali aprendendo. Primeiro que eu estou aprendendo Todo muito, dia, eu tenho a humildade de todo dia querer aprender mais, ler mais. Eu leio muito, Falcone, os projetos de lei que chegam, as leis antigas que estão sendo mudadas, a LOA, veio mesmo 300 folhas, eu e a minha assessora jurídica, a Vilma Celian, ficamos mesmo 2 horas montando as emendas, lendo caso a caso, para onde é que está o recurso, e para aprender. Vendo quais são as brechas. Aprender. Eu estou começando uma carreira política. Esses dias eu estava conversando com um amigo, eu sou o mais novo entre os vereadores, deputados e secretários de Petrópolis, então a gente tem que estar muito preparado para... Você tem que só lembrar uma coisa, né? Esponja velha absorve com dificuldade. Esponja nova, pega as coisas boas e ruins também. Então, é muito importante que você... E aprender, né? Escolha o caminho, igual tourada, né? Você já viu como é que o touro, de vez em quando, ele se dá bem contra o toureiro? Achou o objetivo, abaixou, é aquilo ali que eu quero, eu vou que vou e resolvo a minha vida. E tocando. Ou morro ou mato, né? É isso. Muito satisfeito, assim, bastante satisfeito com o reconhecimento nas ruas. Claro. A gente anda muito, nem tudo a gente publica nas redes sociais. Na verdade, a gente publica pouca coisa nas redes sociais. Também não cabe polemizar, né? Cabe mostrar as coisas boas. E andamos muito, fazendo um trabalho, assim, tentando entender os anseios da população e tentando o tempo inteiro melhorar para que Petrópolis possa avançar nessas Eu acredito pautas. que você agindo de forma construtiva, como você faz, é a melhor maneira de não só prestar conta, mas mostrar para o teu eleitor o que você está fazendo. Porque ficar criando factoides, né? Ficar gerando brigas com A, B, C, D, indo para as redes sociais para falar coisas que depois você não pode sustentar, eu acho que o teu posicionamento é muito assim, moderado e que é uma característica boa do político, né? Porque você não cria inimizade com ninguém, você vira um elemento de ligação com todo mundo te recebe, você consegue fazer arrazoados maneiros, né? Então, eu acho que é o caminho. Forçar a imagem do político goela abaixo, do eleitor, está morto. Além do mais, nós temos, esse ano que vai entrar aí, eleição, né? Já falta menos de um ano para a eleição, né? Exatamente. A eleição é dia 4 de outubro do ano que vem. Os partidos vão se preparar. Tem uma data agora para dizer quem fica em que partido, quem muda. Tem a janela. A janela ela é 6 meses antes do dia da eleição. Então ela dura 30 dias. Então vai lá para maio. Entre março, o mês de março todo é o mês da janela de quem tem mandato, né? Entendi. Trocar de partido, definir para qual partido você quer disputar o processo eleitoral. E as convenções partidárias lá para o mês de junho, provavelmente julho. E aí já começam as conversas. O quadro já começa a se ajeitar, Começa a se ajeitar, a Câmara começa a se posicionar. Hoje eu já vejo o Legislativo, vejo mesmo, começando um processo de união para atravessar esse último ano que nós temos. O próprio Legislativo sofreu muito, né, Falcone? Você teve 8 vereadores afastados, tem vereador preso, tem vereador réu. Eu até queria te fazer uma pergunta. A Câmara hoje tem 14 vereadores, é isso? 13. Como ela consegue sobreviver com... É uma prerrogativa trabalhar com menos? Como é que isso funciona? Na verdade, eu sou um suplente que fui convocado diante de um afastamento, né? E hoje você tem 13 vereadores, mas houve uma alteração regimental no mês passado em que garante a convocação do suplente 30 dias após o afastamento judicial. Mas isso já não seria automático, não? Até por uma questão de lógica, para a Câmara não ficar perneta lá, candeta e tal? Na minha percepção, quem não pode sofrer é o plenário. O plenário tem que funcionar na sua plenitude. Se por qualquer razão um vereador que tenha sido afastado ou consiga voltar, ele volta. E o suplente sai. Acabou. Não tem mais o que discutir. Para mim é isso. O que não pode é
chegar num momento, você teve um momento em que a Câmara estava com 11 vereadores, daqui a pouco não tem mais pessoas para legislar, entendeu? Eu não sei se eu vou apertar você, mas eu queria também fazer uma perguntinha aqui, que pode até parecer meio chata, né? Um amigo meu, Alan, ele até pediu para te perguntar isso. Você vê como uma coisa inconstitucional o vereador que está afastado receber pagamento? Olha, se não é ilegal, para mim, no mínimo, imoral. Não, ilegal não é porque eles estão recebendo. Então, para mim é imoral. Eu acho que nenhum juiz da nossa área aqui Um juiz que faz um juiz não, o juiz daqui deu. Não vou citar o nome dele, mas o juiz daqui deu a liminar. Faria uma coisa ilegal. Se ele deu a liminar, lógico. Deve ter algum preceito legal que o permita fazê-lo, né? Mas eu vejo dessa maneira. Eu acho que é imoral. A população não entende o fato de um cidadão que está afastado. Saber sem trabalhar, né? Ele está afastado, ele não está trabalhando. E você dizer para ele que ele tem direito a esse recurso. Eu acho isso imoral. Principalmente mas eu não sou juiz. Principalmente para quem recebe um salário mínimo, para quem está lá todo ferrado. Não, e as pessoas começam a achar que é a Câmara, mas isso tem que ficar claro. A Câmara não está pagando ninguém que não tenha o juiz mandando pagar. Não, a Câmara é como se fosse um cidadão comum. Ela foi mandada e houve a legislação e a gente é obrigado a obedecer. E aí, enfim, isso é mais manda desgaste, quem pode, né? obedece quem tem juízo. Decisão judicial é para ser acatada, né? Já diz o ditado. Não tem conversa, não. Não tem conversa. E tocando, né? Acho que agora estamos entrando num processo eleitoral do ano que vem. O partido vem se organizando, já existe uma orientação partidária. Eu sou membro da executiva estadual, vou estar segunda-feira novamente com a direção estadual e com a direção nacional. E o partido vem trabalhando num projeto para que possua candidatura na majoritária dos municípios com mais de 200 mil habitantes. Isso é bacana. Que hoje são aproximadamente quase 100 municípios no Brasil. E Petrópolis está... Um total de 5.570 e pouco, né? Petrópolis, se eu não me engano, é número 88 ou 89 do Brasil em população. No estado do Rio parece que são 95 No estado do Rio são 92 municípios, 92. Nós somos o 11º ou 10º. Eu não sei se a gente está à frente de Volta Redonda, mas é por ali. E a orientação, então, o partido vem caminhando para essa construção, para esse diálogo. Eu tenho vida partidária e a gente vai trabalhar para poder primeiro conversar com a população, né? O que a população quer para Petrópolis, que gestão nova que a população quer para a cidade, quais são os anseios, quais são as dificuldades, quais são as sugestões, o que pode ser feito, como é que está o orçamento público, a projeção futura, como é que estão as despesas, elas estão aumentando, elas estão diminuindo, em que área que a gente quer investir e trazer toda a sociedade civil para esse debate, para essa discussão que a gente deve estar começando aí já no início do ano que vem. Vocês têm acessos precisos a esses números? O nosso gabinete vem levantando essas questões. Porque é baseado nisso que vocês vão tomar decisões. É que você tem. A primeira coisa que você tem que fazer é definir o fluxo de caixa da prefeitura baseado na arrecadação que você possui. Até para um futuro candidato ter uma plataforma eleitoral, ele precisa saber o que ele vai dizer, né? E ver as despesas, né? Onde é que está gastando, por que está tendo atrasos salariais, por que está tendo atrasos de prestadores de serviço. Então, são assuntos que você precisa... Recentemente foi aprovado um empréstimo de 20 milhões para obras de infraestrutura e saneamento básico. É importante que esse recurso seja gasto rigorosamente direcionado, no que foi discutido e debatido com a participação da Caixa Econômica. Isso vai ser monitorado pela Câmara de Vereadores, com certeza absoluta. Vão, inclusive, abrir uma comissão para isso. E se planejar para que Petrópolis possa seguir um rumo de crescimento, seguir um rumo de resgate, né? Eu acho que a cidade precisa de credibilidade. Petrópolis hoje está precisando de credibilidade, porque nós vivemos a nossa própria dificuldade judicial e da politização petropolitana, né, Falcone? Conforme eu te falei hoje, de 3 anos para cá,
A gente teve 8 ou 9 vereadores presos e ou afastados. É muito, é quase que uma legislatura inteira. Então isso precisa, a população reage muito a isso. A Casa Legislativa, a Câmara Municipal de Petrópolis, ela está no momento com um presidente interino. Sim, Maurinho Branco. Como é que está essa projeção aí para a eleição do novo presidente? Já existe alguma coisa definida nesse sentido? Não, o que existe é uma discussão regimental, Falcone. Se o afastamento ele culmina numa nova eleição ou não. O regimento é omisso, tanto o regimento quanto a lei orgânica, eles são omissos acerca disso. O que houve foi a alteração para a convocação do suplente, mas não houve nenhuma alteração com relação à questão da mesa diretora. Então poderia ter existe, aproveitado, né? Poderia ter feito também. Existe uma ala de vereadores que trabalha para a eleição, que trabalha para que tenha uma nova eleição, e existe um outro grupo de vereadores que não enxerga que houve a vacância na mesa diretora. Entendi. Mas isso é um debate que deve estar sendo iniciado no início da semana que vem, que já foi determinado e vai ser feita a convocação dos suplentes dos vereadores hoje afastados. Se houver uma modificação no regimento interno, mesmo com esse número reduzido de vereadores, ela teria efetividade? Ela seria uma coisa que incorporaria ao regimento interno da Câmara para sempre, e não só numa situação de exceção? Não, porque o regimento interno é a lei do Legislativo, é a lei interna, né? Toda alteração que você faz, ela passa a valer de qualquer jeito. Cumpriu-se o número mínimo, todo mundo votou direitinho, e ambiente aprovou o regimento, apropriado, acabou. Está incorporado. Não, se você dizer, vou dar um exemplo esdrúxulo, tá? Se você dizer que botar no regimento é obrigado pintar a Câmara de Vereador de azul, uma vez por ano. Você tem que cumprir. O regimento é para ser cumprido. Não, a minha preocupação é em função do número, no seu número total de vereadores. Não, e aí essa discussão da presidência, eu acho que isso vem para uma próxima etapa, que deve ocorrer na semana que vem, de qual vai ser o entendimento da casa acerca do assunto. Não, o próprio Maurinho tem tocado muito bem. O Maurinho tem se esforçado. Acho que as coisas estão acontecendo. Ele está se esforçando, houveram dificuldades. Aliás, eu fiz o convite a ele, que ele viesse aqui, ele de pronto atendeu, só está dependendo da gente marcar. Eu gostaria de saber disso. Ele se esforça, o Maurinho está se esforçando, sim, tem dialogado com todos os vereadores, tem procurado atender, melhorar os contratos, erraram com a questão de alguns contratos na casa, não vou nem dizer o ex-presidente, mas uma servidora, pelo amor de Deus, ela conseguiu quase que acabar com o legislativo inteiro, entrou um executivo novo que vem corrigindo essas dificuldades, e eu acho que no próximo mês de outubro e novembro aí a casa vai funcionar na sua plenitude. Que bacana. Então provavelmente até essa data a gente já tem uma definição disso tudo, né? Precisa ver o entendimento lá do colegiado, porque o plenário é soberano, né, o Falcone? O plenário que decide o andamento dos passos a serem decididos dentro de uma visão administrativa da casa. Filo por que quilo? Votou, assinou, acabou. Aplique-se. Cumpra-se. Exatamente. Bacana. Meu amigo, nosso segundo tempo aqui do nosso programa acabou de terminar, porque é muito rápido, a gente nem percebe, né? Queria te agradecer mais uma vez a boa vontade de ter vindo aqui. Prazer. E fazer a sua presença aqui um ato até de respeito aos seus eleitores, né? Porque você sempre que é convocado vem e você fala a mesma coisa. Não? Isso aqui é para mostrar quem acreditou em mim, que pode acreditar mais e mais e mais, porque as coisas estão andando no sentido em que houve o combinado entre eu e eles. Né? Os compromissos assumidos estão sendo honrados. Tem que entregar. E na política é isso, né? Tem que entregar. Eu venho de uma... Eu sempre falo isso para todo mundo, né? Mesmo sendo de uma família que teve atuação política, eu não vim da política, eu vim da iniciativa privada. Eu trabalhei muito tempo num banco de investimento no Rio de Janeiro. E lá a gente tinha alguns valores que era que a obstinação por resultado
e tem que atingir a meta. O capital Acabou. é super volátil. Não, Se acabou. você não atingir, eles mudam. Eu vou fazer isso aqui, você tem que fazer. Não importa. Não pode parar enquanto você não entregar o trabalho que você se propôs a entregar. E a gente, com muita humildade, com muita disciplina, com muita ajuda dos meus assessores, do meu gabinete, a gente vem todo dia dando um passo à frente, Falcone. Mas isso é que é a coisa que deve ser feita, meu ver, aí, de todas as formas, né? Que é cumprir o compromisso político, não esquecer quem o colocou lá, Isso. né? E fazer com que esse patrão, que é seu, que é meu, seja atendido da melhor forma possível. O sucesso político, para mim, é esse. É isso aí. Não é o cara ter jatinho. Sucesso é você andar na rua e as pessoas te pararem e falarem, pô, parabéns. Bacana, né? Estou acompanhando o seu trabalho. Isso não tem preço. É uma recompensa bacana. Né? Para um homem público, para um homem que tem a vontade de ajudar essa o missão, próximo, né? no sangue, o que gratifica é isso. E não é só isso, não. Isso é questão de vocação. É isso aí. Tem gente que você tenta, investe, mascara, instrui e vai ser sempre um político medíocre, né? Agora tem outros não, que em função do que viram dentro de casa, dos exemplos que tem como assim seus guias, né, da atividade política, acabam se desenvolvendo da melhor forma possível e prestando um belo de um serviço, como é o seu caso. Poxa. Queria agradecer a sua vinda. Vamos ver Obrigado, o que vai acontecer. O futuro a Deus pertence, não é? Exatamente. Muita gente que hoje diz que, o Jamil, não sei. Vamos ver se as coisas mudam para esse e se elas se valorizam ainda mais para quem gosta. Então, esse é o resultado de um trabalho honesto. É verdade. Trabalhar é pé no chão, humildade e ser sempre a mesma pessoa. Sola de sapato gasta, carinho com as pessoas, respeito e vamos fazer política. Exatamente. Isso aí. Obrigado mais uma vez. vez. O prazer é meu, Falcone. Pessoal, vocês viram que às vezes a juventude faz um diferencial. Então, se você tem juventude e tem pedigree, as coisas são mais fáceis. Para quem não tem pedigree, vai certo também, mas o esforço é maior. Vejam as reprises, escutem a palavra desse jovem, suas ideias, e se elas se coadunarem com o que vocês pensam, coadunarem eu exagerei, né? Se elas se sincronizarem com os seus pensamentos, queiram-no cada vez melhor. Grande abraço para você, vocês de casa, e a gente se vê. TVC 16. Aqui você se vê.